Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Letícia, Carlos, Juliano. Boa noite a todos aqueles que vão entrar daqui a pouco na aula novamente, aqueles que vão assistir essa aula gravada depois. Bem-vindos à nossa segunda aula de matemática financeira, tá bom, gente? Possa ser uma aula agradável, o conteúdo que eu preparei, que eu trouxe para vocês, aquilo que a gente vai partilhar aqui, vocês possam aprender, né? Eu consiga trazer a mensagem, a comunicação a qual eu vim trazer. Então, sejam todos bem-vindos à minha aula. Caso tenha alguma dúvida, gente, podem interromper. Eu sei que eu enfatizo isso em todas as aulas, mas eu não canso de enfatizar e não vou cansar. Pode interromper, pode perguntar. Ficou alguma dúvida, pode falar. Professor, esse exemplo que você está dando, eu não estou conseguindo assimilar esse conteúdo. Pode falar tranquilamente, tá? Gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma recapitulada, uma pequena recapitulada da nossa primeira aula, e depois eu já vou pular para a nossa segunda aula, ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, vamos lá então. A nossa primeira aula aqui de matemática financeira, eu trouxe para vocês o conceito do que é uma matemática financeira. Como eu expliquei para vocês na primeira aula, a matemática financeira ela é uma ramificação da matemática. Professor, o que é uma ramificação? A matemática é uma ciência. Até aí tudo bem com vocês? Até aí joinha? Vocês entendem que a matemática é uma ciência exata. Ok. Dentro da matemática, que é uma ciência exata, a matemática financeira é uma ramificação. Vamos lá, imagina que eu estivesse agora dando aula para vocês presencial e estivesse lá na frente. Então, imagina que eu coloquei um círculo, fiz um círculo lá no quadro e coloquei matemática. Por quê? Porque ela é o centro maior, ela é a ciência. Dentro desse círculo, eu venho com várias setinhas embaixo. Então, o que essas setinhas embaixo? São as ramificações da matemática financeira. Da matemática, que é uma ciência. Então, a financeira, as finanças, a matemática financeira, é uma ramificação da ciência da matemática. Aqui eu trouxe para vocês uma definição teórica. A matemática financeira é a área da matemática que estuda a evolução do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, o que a matemática financeira estuda? O valor, a monetização, o dinheiro. Qual que é o valor que o dinheiro tem? O peso que o dinheiro tem? A evolução que o dinheiro tem? E dentro disso, ela estuda a inflação, estuda demanda, estuda oferta e assim por diante. Então, tudo que tem a ver com o dinheiro e toda a evolução desse dinheiro ao longo do tempo tem a ver com a matemática financeira. E quando a gente fala a evolução, não significa só do quanto que o dinheiro evoluiu, desde lá, quando não existia um dinheiro físico, era a troca, era o escambo. Lembra que a gente estudou isso lá em geografia? Se eu não me engano, é em geografia que a gente estuda, em história, quer dizer? Então, isso também faz parte da matemática financeira. Quando a gente estuda matemática financeira, por exemplo, quando você vai fazer algum curso de graduação, seja uma engenharia, seja uma administração, o que acontece? Você estuda a matemática financeira mais numa profundidade maior. Então, lá, quando você está estudando a disciplina da matemática financeira, você estuda o histórico da matemática financeira. Então, começa lá desde quando não havia dinheiro, mas havia a troca de produtos. Olha, fulano, ele produz arroz, a outra família produz feijão. Então, se a gente precisa de arroz e feijão, por que não fazer essa troca? Isso também é evolução do dinheiro. Porém, também não para somente aqui, não se limita. Por que eu gosto muito de falar? Porque muita gente, às vezes, confunde. Quando a gente fala da evolução do valor do dinheiro, pensa que é só aquela questão histórica, entendeu? Que é essa breve explicação que eu dei agora. Mas quando a gente fala dessa evolução, é a evolução nos dias atuais, porque o dinheiro ele evolui constantemente, a moeda evolui todo momento.
Por exemplo, o dólar, que era um valor há algum tempo atrás, há um dia, 2 dias, dependendo das mudanças de valores, não é o mesmo valor de hoje. Então, isso é a matemática financeira, evoluiu. Vamos supor, o valor de uma cesta básica, que antigamente você comprava por X valor. Quando eu falo antigamente, gente, é um tempo breve, é logo aqui, logo atrás, né? Porque às vezes fala antigamente, pensa que tem muitos anos, não, é logo há pouquíssimo tempo. O valor que você comprava uma cesta básica, com o de hoje, você já não consegue comprar. Isso é matemática financeira, porque é a evolução do dinheiro. Então, assim, tudo aquilo que envolve o dinheiro, ele tem a ver com a matemática financeira. A evolução do salário mínimo. O salário mínimo, ele não tem só reajuste anual. Então, aquela evolução que sofreu um reajuste no ano de 2024, quando foi agora no ano de 2025, sofre esse reajuste, a evolução, ela é uma evolução do dinheiro. Então, ela está dentro da matemática financeira. Aquilo que as famílias consumiam mensalmente ou anualmente, e assim por diante, tem a ver sim com matemática financeira, porque é uma evolução. Os gastos que hoje, os estudos, quem tiver curiosidade de buscar, os estudos mostram que hoje houve uma grande crescente mesmo de famílias que migraram aí da classe para a classe média, a classe alta. Por que eu gosto muito de ressaltar isso? Porque, às vezes, a gente fica focado muito, quem gosta muito de assistir essas TVs abertas, e a TV aberta, infelizmente, ela é focada muito na tragédia, em todos os sentidos. Não é só uma tragédia de assassinato, na tragédia mesmo, de colocar desesperança no brasileiro. Só que aí o que acontece? A gente sabe, eu estou falando, a gente tem que ter o pé no chão, lógico. A gente sabe que existe um número crescente de desemprego. Lógico, eu não estou querendo, não quero que ninguém depois fale, o professor falou que não existe o desemprego, é só uma questão da mídia, que é óbvio que existe. A professora está falando que não existe a pobreza, é óbvio que existe. Uma pobreza extrema, pessoas que não têm aquilo que comer dentro de casa. Isso tudo existe. Só que, na mesma contrapartida, várias pessoas saíram aí de outra classe e passaram para a classe média, uma classe média alta. Isso aí também é uma questão da matemática financeira, é a evolução das classes sociais, a evolução do orçamento familiar. Então, utilizando conceitos e forma para calcular juros, descontos, taxas de câmbio, investimento, empréstimo, entre outros. Então, assim, a matemática financeira é uma ramificação da matemática muito ampla, porque às vezes as pessoas confundem, limitando elas somente no cálculo dos juros. Lógico, o cálculo dos juros faz parte, tanto que foi citado aqui, nos descontos, faz parte, nas taxas de câmbio, no investimento, nos empréstimos. Tudo isso faz parte. Um exemplo também que veio aqui na minha cabeça agora é que o governo agora lançou esse consignado CLT. Para quem trabalha na CLT, então tem a oportunidade de fazer aquele consignado. Ok, com taxa de juros menores. Isso tudo é um estudo da matemática financeira. Se encaixa. Por quê? Porque se o governo disponibiliza, deixa eu fazer uma correção aqui, disponibiliza recursos de empréstimo para quem, mesmo você estando negativado, mas se trabalha na CLT, você pode fazer aquele empréstimo, automaticamente, o que acontece? Ele vai injetar mais dinheiro no mercado. Alguém pode falar, professor, mas você acha que isso dá certo, que essa atitude dele, posicionamento foi correto, as pessoas não vão se endividar? Gente, aí já é outro viés. A gente sabe que se você for ver dentro da matemática financeira, da economia, que a economia também é uma ramificação da matemática, da ciência da matemática, você vai ver que tem outros viés. A gente sabe que tem outros impactos, vai surgir inadimplência, e vai surgir várias coisas, mas o que eu estou focando aqui agora, porque eu não quero que ninguém depois retorça as minhas falas, o que eu estou focando agora e tentando explicar para vocês é que, com essa questão do empréstimo para a CLT, essa categoria, o que acontece? Injeta-se mais dinheiro no mercado, as famílias vão consumir mais, vão pagar aquelas dívidas, vão realizar alguns sonhos, vão fazer mais viagens, vão reformar a casa, cada um vai gastar conforme aquilo que achar melhor. Então, injetam, o mercado movimenta. Então, isso é a matemática financeira. Entendeu? Analisar e comparar diferentes alternativas de investimento. Então, assim, vamos supor, você ganhou
um dinheiro, sei lá, ou você foi mandado embora e teve um acerto, 200 mil, por exemplo. Então, aí, o que acontece? Com esses 200 mil que você está em mãos, o que você faz? Você vai pensar, em que eu vou investir esse dinheiro? Como que eu vou fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro para mim? Então, isso aí são várias alternativas de investimento. Isso aí é a matemática financeira. Vamos supor que se você, nesse exato momento, cai 200 mil na sua conta, ou que seja 50 mil, dependendo do seu banco, a maioria dos bancos, principalmente bancos privados, um Bradesco, um Santander, um Itaú, principalmente o Bradesco, o que eles vão fazer? O seu gerente vai te ligar porque ele viu que teve lá uma movimentação bem maior do que é acostumado ter na sua conta, e ele já vai querer te oferecer uma consultoria para alternativas de investimento daquele dinheiro, para que aquele dinheiro gere mais dinheiro. E aí ele vai te apresentar várias alternativas. Talvez ele te apresente um imobiliário, talvez ele te apresente o tesouro do governo. Tem várias alternativas que ele vai te apresentar de forma de investir. Isso é a matemática financeira. O dinheiro que eu tenho, como que eu vou utilizar isso? Por exemplo, você recebe um salário mínimo. Como que eu utilizo esse salário mínimo? Isso é a matemática financeira. Tanto o governo até isso ele sabe. Quantos percentuais é destinado para pagamento de dívidas? Quantos percentuais é destinado para alimentação? E assim por diante, para moradia, para saúde. Avaliar a rentabilidade de diferentes aplicações, como ações, fundos de investimento. É a matemática financeira também. Avalia quanto que o meu dinheiro está rendendo. Lembra no exemplo que eu acabei de trazer para vocês? 200 mil caiu na minha conta. O meu gerente vai me prestar uma consultoria de investimento, de várias alternativas de investimento. No decorrer desse investimento, vamos supor, eu investi hoje, dia 27 de maio de 2025. Foi esse meu investimento. Daqui a algum tempo, daqui 2 meses, 3 meses, nós vamos analisar aonde meu dinheiro está investido, está me trazendo retorno? Qual está sendo a rentabilidade? Foi o que eu esperei? Foi o que a gente calculou? Não foi? Por quê? Professora, por que foi o que a gente calculou e não foi? Por quê? Porque oscila, o mercado oscila. O mercado imobiliário oscila, tudo oscila no mundo. Planejar e gerenciar o orçamento pessoal ou empresarial. É matemática financeira também. A gente planejar o nosso orçamento. A gente planejar como que anda o nosso orçamento. A gente está trabalhando em déficit ou a gente não está trabalhando? Está negativo ou está positivo? Como que anda esse planejamento? Por exemplo, numa família onde que o marido e a mulher trabalham, e se porventura o marido fica desempregado durante um tempo. Então, aquilo lá também é matemática financeira. Por quê? Porque o valor que a mulher tem disponível, que a pessoa que está trabalhando tem disponível, que gera renda, ele vai ter que ser repartido. Por quê? Porque tem uma renda faltando. Então, talvez a família vai ter que trabalhar em déficit durante um tempo, se ela não tem lá um fundo, né? Mesmo se tiver, às vezes, dependendo tanto de tempo que fica desempregado, vai usando aquele fundo e acaba. Isso é matemática financeira. Calcular juros de empréstimos, analisar a viabilidade de um projeto, controlar o fluxo de caixa, também. Por quê? Porque se eu vou construir uma casa, se eu tenho um projeto, fui lá, paguei um engenheiro ou um técnico de edificações, dependendo da metragem, e ele fez todo o planejamento da minha casa, a planta. E lá dentro da planta, a gente levantou os custos. Quanto que essa casa vai me custar? Olha, vai me custar X valor. Então, isso é a matemática financeira, porque a gente precisa analisar a viabilidade. Olha, dentro da casa dos meus sonhos, aproximadamente, porque não tem como dar um valor assertivo, né? Mas aproximadamente você vai gastar, supondo, 500 mil. Então, desses 500 mil, eu tenho esse valor disponível? Tenho. Eu tenho onde buscar recursos? Eu vou financiar um pouco daquilo que eu juntei e o outro pouco eu vou pegar financiamento no banco. Não, a casa dos meus sonhos vai custar 500 mil, por exemplo, na planta, porém eu só tenho 200 mil. Então, não é viável. Como que você vai começar um projeto, custa 500, mas você só tem 200 mil? É matemática financeira, porque aí você tem que adequar o seu projeto dentro do seu orçamento. Essa é a função. Tomar decisões financeiras mais conscientes, foi o que eu acabei de falar para vocês. Você toma essas decisões.
né? Por mais consciente que a gente tenta, a gente também, a gente sabe que a gente está num mundo cada dia mais, principalmente se tratando de economia brasileira, inconstante. Às vezes você vai, financia uma casa, financia um apartamento, financia um carro, porque os dois estão trabalhando. Aí, de repente, um não tem mais aquela renda. A gente sabe que vai ter um aperto, por mais que tenha os fundos, às vezes, dependendo do tempo que ficou sem trabalhar, vai gastando. Então, essas decisões que a gente tem que tomar tem que ser muito viáveis a como que anda a nossa renda. Por isso que é importante a gente nunca fazer dívidas com 100%, totalizando 100% da nossa renda. Olha, vamos supor, a renda minha, meu e do meu esposo, quem é casado. Olha, vamos supor, a renda de ambos está dando 8 mil, supondo, né, gente? Que é o número que eu estou dando. E aí você vai e faz um gasto, um cálculo de gasto aí dos custos da casa, de financiamento que vocês têm, de 8 mil. Valor exato, 100%. Compromete esse 100%. É arriscado. Por que é arriscado? Porque a gente está se tratando do mundo, falando-se de Brasil, situação financeira totalmente inconstante. O Brasil hoje não é um país que você pode tomar uma decisão. Lógico, nenhum país, gente, mas tem países, e hoje o Brasil não é um país que você pode tomar uma decisão muito assertiva, porque muda muito. Tá? Você dorme com o governo falando uma coisa, você acorda com ele propondo outra coisa. Então, fica muito difícil. Compreender o impacto das taxas de juros, a inflação e os outros fatores que afetam o valor do dinheiro no tempo. Como eu falei para vocês, a cesta básica que valia X valor no ano passado, nesse ano você já não consegue comprar os mesmos produtos. Ou se você compra os mesmos produtos, às vezes você tem que substituir. Às vezes você comprava um produto A e hoje você tem que comprar um produto B, para adaptar lá naquela cesta. Aqui eu falei sobre os conceitos, né, de capital, juros. Eu não vou estender aqui, gente, porque essa aula, como eu falei, é uma recapitulada. Então, quem tiver alguma dúvida, assiste a nossa primeira aula, mas a gente falou dos conceitos de capital, de juros, taxa de juros, valor presente, valor futuro, inflação. Falei sobre a aplicação aí da matemática financeira, que acabou que eu dei uma pincelada lá no início, falando sobre os investimentos, sobre os empréstimos, financiamentos, câmbio, montante, também expliquei para vocês. Em finanças, é o valor total acumulado após um período de investimento. Então, assim, montante, gente, em finanças. Por quê? Porque se você for buscar aí o conceito de montante, dependendo da área, ele vai ter um conceito, ele vai ter um significado. Então, aqui dentro de finanças, é todo o valor que você juntou num certo período de tempo de investimento, ok? Olha, vamos supor, iniciou o ano de 2025 em janeiro, você decidiu poupar X valor do que você ganha. Para que em dezembro você tenha um montante Y, seja para fazer uma viagem, trocar de carro, não sei, cada um vai utilizar dentro dos seus sonhos e necessidades. Aquele valor que você juntou em dezembro é um montante, é o capital, é o valor que você conseguiu juntar, ou o valor que você investiu. Regime de capitalização também eu expliquei, muito bem explicado, não vou aprofundar aqui agora. Trouxe algumas vantagens e desvantagens no regime de capitalização e o regime de capitalização simples também. Trouxe para vocês os exemplos. Por que aqui, gente, eu não vou aprofundar? Porque eu lembro perfeitamente, se você assistiu a nossa primeira aula, eu expliquei muito detalhado sobre o regime de capitalização simples e o composto. Foi muito bem detalhado. Mas, gente, nós somos seres humanos, somos falhos. Quando eu falo bem detalhado, às vezes para mim está bem detalhado. Mas se porventura alguém ficou confuso quanto à explicação, pode falar aqui agora que a gente volta, tá bom? Eu volto esse slide e explico de novo. Não fica calado e passa a matéria. Vamos passar e tá bom. Gente, eu vou aqui agora compartilhar com vocês. Só um minutinho. Aqui, gente, o que eu trouxe para vocês aqui? Lá na apostila, se vocês forem ver, porque vocês receberam uma apostila em PDF. Então, toda essa aula aqui, ela está uma sequência dentro da apostila de PDF. Porque a apostila lá não tem lá o sumário, não tem os tópicos. Lá no início, você for ver lá, falou sobre a conceituação da matemática financeira. Então, o que acontece? Está todos os tópicos, se você for pegar os slides dessa aula, você vai encontrar os tópicos todos organizadinhos, ok? O que acontece?
pode acontecer, isso pode não, isso vai acontecer de você, a apostila não está aqui no PDF, gente, né? Não está no meu slide. Então, os conceitos, alguns eu busquei de outra fonte, ou outros eu busquei da própria apostila, né? Porque é uma apostila bem didática, mas os tópicos em si, vocês vão ver que estão seguindo, tá? E lá na apostila fala-se sobre a representação gráfica. A representação gráfica, ela é a matemática financeira também, lembra? Que a matemática financeira é uma ramificação da matemática, que é uma ciência. Então, o que acontece? Professora, mas por que a representação gráfica é a matemática financeira? Porque quando você pega um gráfico, vamos lá, daqui a pouco eu vou falar sobre os gráficos de pizza, coluna, mas vamos lá. Quando você pega um gráfico de pizza, o que é um gráfico de pizza? Olha aqui para nós, aqui no nosso fly aqui. O que está acontecendo? Não tem um formato aqui de um círculo, não tem? Aí tem um roxinho, tem um verde água, azulzinho, marronzinho, o verdinho, o amarelinho. Isso aqui é um gráfico em pizza. E é o gráfico mais utilizado. Por que é o mais utilizado? Porque é o gráfico que tem mais facilidade de compreensão. Para você ver, por exemplo, olha aqui, se eu falar por que ele é o gráfico de mais facilidade de compreensão? Ele é de colunas, mas agora eu estou citando um exemplo de pizza. Porque se eu fosse perguntar para vocês agora, nós estivéssemos aí na sala de aula, nós estamos, mas se eu tivesse presencial, só de ver esse círculo aqui, que é o gráfico de pizza, e eu perguntasse assim para vocês, pessoal, esse gráfico de pizza representa a cidade que mais tem homicídios no Brasil. E aí, aqui, nessas cores aqui, teriam as cidades. De imediato, qualquer pessoa, independente daquela que não entendesse de gráfico ou não goste de matemática financeira, ela saberia que a cidade, que era só ela buscar lá no roxinho, que é o que tem maior fatia, e verificasse o quê? O nome da cidade. Ela escolheria. Vamos supor que se estivesse saindo o nome da cidade, seria aí Bahia. Então, ela saberia que, olha, na Bahia é a cidade que tem mais homicídio no Brasil. Então, é um gráfico de muita facilidade de compreensão. E ele é uma ramificação, faz parte da matemática financeira. Por quê? Porque ele estuda todas essas questões do dinheiro. Professora, mas o que o dinheiro tem a ver com homicídio? Não, gente, o dinheiro em si não tem nada a ver com homicídio. Ok? Mas o percentual de homicídio, de assassinatos e aquilo que impacta na sociedade diretamente tem a ver, sim. Por exemplo, se uma cidade que tem muitos homicídios, o que geralmente teria que acontecer? O representante, o prefeito, o governador daquele estado, ele teria que fornecer mais recursos financeiros para a área voltados para a área de segurança para aquele município, concordam? Então, se ele tem que fornecer mais recursos financeiros voltados para a área daquele município, de segurança daquele município, então é dinheiro, não é, gente? Ele ia ter que injetar dinheiro na segurança. Então, isso é matemática financeira. Se ele tivesse que abrir mais presídios para prender, para colocar aqueles presos lá naqueles presídios, ele teria que ter mais gastos. Por quê? Teria que contratar uma construtora, e assim por diante, todos aqueles gastos de construção e de administração de um presídio. Então, isso é matemática financeira, porque sai do cofre público. Então, o cofre público precisa analisar esses dados. Gente, aqui eu trouxe para vocês. A representação gráfica é uma forma de representar fenômenos como físicos, econômicos ou sociais de uma ordenada e escrita. Exemplos que representam gráfico incluem. Então, aqui fala, é uma forma de representar fenômenos físicos, econômicos ou sociais. Então, tudo aquilo, gente, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, 24 horas, ele é representado de uma forma gráfica. Ele é representado de uma forma gráfica. Até o nosso sono, a forma que nós dormimos, a forma que nós reagimos nos conflitos, ele é representado de uma forma gráfica. Professora, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque quando nós estamos reagindo, quando a população é uma população mais ansiosa,
tomando mais remédios ansiolíticos e assim por diante, o que acontece? Fica tudo representado lá no gráfico. Por que fica representado mais no gráfico? Porque aí o governo vai saber aonde que ele tem que destinar mais as verbas de saúde. Então, se é verba, é dinheiro. Se é dinheiro, é matemática financeira. Por exemplo, uma cidade, lembra do Rio Grande do Sul, que teve aquela tragédia? Então, com certeza, isso, sem dúvida nenhuma, existe uma representação gráfica. Quantas pessoas que morreram, quais são os locais que foram mais acometidos pelaquela tragédia, quantas daquelas pessoas que foram acometidas pela tragédia já voltaram na vida normal entre aspas, né? Vamos lá, coloca um aspas aí, mas já voltaram na normalidade na vida. Então, tudo isso tem a ver com a matemática financeira. Por quê, professor? Vamos lá, no exemplo que eu trouxe agora para vocês do Rio Grande do Sul. Se uma família sofreu, a família lá das cidades que foram cometidas, sofreu por aquela tragédia. Então, a família não voltou ainda na sua normalidade, entre aspas. Então, essa família ainda necessita de alguns auxílios emergenciais, porque a gente sabe que o governo e o prefeito destinou alguns auxílios emergenciais lá. Existe também um fundo do governo próprio para essas situações de emergência. Então, essas famílias ainda necessitam desse auxílio emergencial. Quando ela voltar para a normalidade, entre aspas, ela para de receber aquele auxílio emergencial. Então, assim, quando acontece uma tragédia, de acordo com o município, ou essas tragédias naturais que acontecem, no exemplo do Rio Grande do Sul que eu acabei de citar para vocês, e o governo ou o prefeito disponibiliza esse recurso emergencial, não é que o governo foi bonzinho, é porque existe um fundo, é lei, existe um fundo que o governo tem que ter para essas questões emergenciais. É óbvio, gente, que dependendo do governo, dependendo do prefeito, ele vai utilizar isso de uma forma correta e outros não. Vai haver desvio e outros não. Mas que existe, existe. Gráficos que são representações visuais de dados numéricos, como gráfico de barras, que eu falei para vocês, gráfico de pizza, que foi o que eu citei para vocês, gráfico de linhas. Gráfico de barras, gente, o próprio nome fala, é uma barra. Daqui a pouco, aqui para frente, eu vou mostrar para vocês. É uma barra. Pizza foi o que eu acabei de explicar para vocês, a fatia da pizza. Quando vocês viram aquele círculo lá com várias cores, vocês não entendem que parece que são fatias de uma pizza? Quando você pede a pizza, não tem várias fatias? Então, gráfico de linhas, o próprio nome fala, é um linear, é uma linha. Um exemplo aqui do gráfico de linhas, o que acontece? Um grande exemplo aqui do gráfico de linhas se vocês já levaram, por exemplo, o filho de vocês, quem tem filho ou já acompanhou, quando a gente leva lá no pediatra, o pediatra pega um cartão de vacina da criança, e lá naquele cartão de vacina, ele vai fazer o quê naquele cartão de vacina? Ele vai fazer um gráfico de linhas. Ele vai colocar lá em números como que a criança anda no desenvolvimento dela. Olha, a sua criança tem 7 anos, de acordo com o peso que ela está hoje, de acordo com quantos metros que ela está hoje, quando ela tiver X idade, dentro desse gráfico de linha, aproximadamente ela vai estar com 1 metro e tanto. Aproximadamente ela vai estar com 1 quilo. Professor, o que isso tem a ver com matemática financeira? Por quê? Porque precisa saber. Por que lá no Nordeste, esses estados onde tem muita pobreza, eles veem que as crianças estão desnutridas. Através de quê? Que eles veem que essa desnutrição... É óbvio que ele vê também quem vai lá, faz seus projetos sociais, quem está lá convivendo no dia a dia, vê através do olhar mesmo, a criança desnutrida, recaída, vê isso. Mas o governo, ele não está lá no Nordeste para ver aquilo. A Secretaria da Saúde não está lá. O Ministério da Saúde não está lá convivendo com aquelas famílias de crianças desnutridas. Como que eles conseguem ver que aquele estado precisa de mais verbas na questão da saúde, do cuidado da alimentação das crianças? Precisa injetar mais refeições nas escolas. Por que precisa injetar mais refeições? Porque geralmente aquelas crianças só comem quando elas estão lá na escola, porque em casa não tem aquela alimentação. Como que eles veem isso? Através do gráfico. Porque o governo não sabe. Nós somos números para o governo. O governo não conhece a Roberta, ele conhece o CPF da Roberta. Quanto que a Roberta movimenta? Como que anda a Roberta? É isso que o governo é, através de números. Tudo é matemática financeira. Por isso a importância do IBGE.
O IBGE nada mais é que ele está fornecendo dados para o governo. Ele coleta aqueles dados, coloca aqueles dados em gráfico, e através daquela análise gráfica, o que ele faz? Tem um departamento específico que vai destinar os recursos corretos. Aí entra a matemática financeira. Olha, de acordo com o IBGE, nós precisamos voltar mais, injetar mais recursos do governo na saúde, naquele município, naquele estado, porque há muito homicídio. A gente precisa lançar mais projetos de prevenção, e assim por diante. Plantas e mapas que são representações gráficas de espaços físicos, como plantas de casas, mapas geográficos e plantas industriais. Gráfico de sistema de eixos cartesianos, utilizado na matemática e na física, e tem este nome em homenagem a René Descartes, o seu criador. Então, gente, como eu falei para vocês, por isso que eu falo a importância da gente sempre assistir às aulas em sequência. Por quê? Porque é tudo uma linear, é tudo uma continuidade, uma aula com a outra. As aulas não são espaçadas. Olha, a professora falou na primeira aula sobre isso, e do nada, pum, a professora cai de paraquedas na aula 2. Não, gente. Por isso que a gente segue a apostila, porque é um linear, é uma sequência, são tópicos. Professora, por que você está falando isso? Lembra lá na aula 1 que eu citei o exemplo do técnico de edificações, do engenheiro? Você contrata o engenheiro, ele vai lá, faz a planta da sua casa, e dentro daquela planta ele vai te passar aproximadamente o investimento para a construção daquela casa. Aqui fala sobre o gráfico, ó, plantas e mapas que são representações gráficas de espaços físicos. Então, assim, através das plantas, vamos citar o exemplo da planta de uma casa. Nós vamos saber quanto nós vamos gastar. Ok, nós sabemos que dentro do meu sonho eu quero uma casa que gaste 500, eu tenho 500 mil disponibilizado. Então, dentro dessa disponibilização, o que o engenheiro faz? Ele faz um gráfico, ele mostra, principalmente quando o engenheiro é um baita do engenheiro. O que ele faz? Ele faz toda a representação gráfica, para a gente saber, olha, dos 500 mil, vamos supor que ele manda lá um gráfico em pizza para você lá no seu e-mail. Dos 500 mil, ele coloca várias cores, porque o gráfico em pix, ele sempre tem que vir caracterizados por cores diferentes, para você saber que cada cor destina a um local específico. Então, aí ele vai falar, olha, dentro desses 500 mil, nesse gráfico, aí ele põe lá de verdinho, vamos supor, verdinho, o seu jardim, a área de jardim, a gente vai gastar 30 mil. Aí ele coloca de azulzinho, ó, na piscina a gente vai gastar 90 mil. Então, sabe o percentual. Vamos por 10% do valor a gente vai gastar em jardim, 15% do valor a gente vai gastar. Por quê? Para a gente analisar, para a gente verificar, é viável, não é viável? Olha tanto, eu estou gastando 15% do valor numa área gourmet, será que é viável? Por quê? Por que isso é importante? Porque lembra lá que se eu tenho um sonho de ter uma casa de 500 mil, por exemplo, que vai custar 500 mil, e aí, porventura, eu tenho que, olha, eu não tenho esses 500 mil, vou ter 400 mil. Através de um gráfico, quando o engenheiro é um baita do engenheiro, um baita do arquiteto, o que ele faz? Ele te apresenta esse gráfico, geralmente ele é em pizza, porque fica de fácil compreensão, e o pizza ele te faz enxergar realmente a realidade sua, ele vai te falar. Aí você, de imediato, qualquer pessoa leiga vai pensar, nossa, mas peraí, eu estou gastando 15% em área gourmet? Não. Eu vou gastar 10%, vou gastar 8%. Então, aí ele começa a remanejar a sua planta dentro daquele valor que você quer gastar, do percentual. Gráfico de barras, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Gráfico de barras mostra informações sobre categorias diferentes em um gráfico de barras. O comprimento de cada barra representa um número. Aqui, gente, um exemplo bem tranquilo que eu trouxe para vocês, que foi de uma fonte do IBGE. Lembra que eu falei a importância do IBGE? Não é do nada. Vocês acham que o governo contrata, faz toda aquela movimentação e à toa? Pelo menos a lógica seria que não, gente. Aqui eu tenho que falar pelo que é certo. Não, ele faz isso por quê? Porque ele precisa desses dados, dos números. E através desses números ele vai saber aonde ele vai disponibilizar as verbas do governo. Então, aqui nesse gráfico de barras, está falando sobre a taxa de mortalidade infantil em cada região do Brasil. Nós temos quantas regiões? 5. Sul, Sudeste, Oeste, Norte e Nordeste. Se você, como uma pessoa leiga, que não gosta ou que não entende de matemática financeira, tivesse que falar assim, qual que é a região onde está
a taxa de mortalidade é maior no Brasil? Gente, de imediato, qualquer pessoa acerta. Qual que é a barra que está maior? É a Nordeste. Então, ele é um gráfico, como o de pizza, um gráfico muito fácil de compreensão. Não tem erro. Gráfico de barras agrupado. Um gráfico de barras agrupado compara diferentes pontos de dados em uma categoria. O objetivo da criação de um gráfico de barras agrupado é visualizar, é você ver, ou pontos de dados com características semelhantes. Professora, como assim? Como assim, professora? Ele é agrupado. Então, é como se tiver... eu vou citar um exemplo aqui. Aqui, ó, vendas do leste da Ásia. Então, aqui, tá, equipe 1, equipe 2, aqui, ó, QTR, QTR4, QTR3, QTR2, QTR1. Aqui está agrupado para a gente saber que, vamos supor aqui, ó, que, ó, o azulzinho é vendas no leste da Ásia de 2022. E o laranjinha representa vendas do leste da Ásia de 2023. Então, a gente sabe que a equipe 1, em 2022, ela vendeu menos. Porém, em 2023, ela vendeu mais. Então, fala a crescente de cada equipe. Poderia ser ao contrário. Poderia ser que a equipe 1 venderia um X valor, o gráfico azulzinho teria maior em 2022 e menor em 2023. Então, as vendas teriam abaixado. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas é adequado principalmente quando você deseja visualizar tendências e movimentos ao longo do tempo, em que os valores da dimensão são uniformemente espaçados, como meses, trimestres ou anos fiscais. Gente, como falou muito bem falado aqui nessa definição, movimentos ao longo do tempo. Lembra que eu expliquei lá para vocês que um exemplo que eu citei foi de uma pediatra. Você leva seu filho na pediatra, leva o cartão de vacina. E lá no cartão de vacina, você tem a pediatra, quando ela é uma boa pediatra, ela vai traçar um gráfico de linhas, que é um movimento ao longo do tempo. Seu menino, vamos supor, tem 7 anos hoje, mas com o peso que ele está hoje, com o comprimento, o tamanho que ele está hoje, ela vai linear aproximadamente quanto que ele vai ficar quando ele tiver 14 anos, com 18 anos. Porque ele vai fazer um movimento ao longo do tempo. O gráfico de linhas, ele não faz um movimento a curto tempo, é a longo tempo. Gráfico de área. Use um gráfico de área para encontrar tendências nos dados ao longo do tempo. Os gráficos de área são semelhantes aos gráficos de linhas, mas tem sombreamento abaixo das linhas para mostrar a amplitude das tendências. Professora, mas aqui está falando que tem semelhança. O que isso significa? Gente, o gráfico de área ele é a mesma coisa do gráfico de linha. Mas o que difere, então, professora? Qual que é a diferença? Vamos lá, presta atenção aqui. Está vendo aqui, ó, o gráfico de linha azulzinho? Está dando para ver, não tá? E depois não tem o gráfico de linha laranjinha? O que está falando? Qual que é a diferença entre qual que é a diferença que deu de números no intervalo do gráfico azulzinho para o gráfico laranjinha? Essa é a diferença do gráfico diário, para você ver a diferença de um período para outro. Gráfico em pizza, que foi o que eu falei para vocês. Gente, só beber uma água. O gráfico em pizza foi o que eu falei para vocês. O gráfico de pizza são uma maneira popular. Por que é popular? Porque é de fácil compreensão. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que seja leigo, que não goste da matemática financeira, da estatística, seja o que for, mas só de olhar ele consegue compreender. Então, por isso que ele é popular, de mostrar como os valores individuais, como o número de vendas trimestrais, contribuem para o valor total, como vendas anuais. Aqui, eu também coloquei um exemplo. Imagina você como uma professora de alunos do 3º ano, e você quer utilizar uma metodologia diferente para uma determinada matéria. E aí, dentro dessa metodologia, você precisa saber quais são as preferências de filmes daquela galera. Aí você tem uma turma de 40 alunos. Você colocou lá comédia, romance, ação, terror e drama. Você fez uma votação. Então, aí você coloca o quê? No gráfico. Então, você já sabe que 34,3% dos alunos, daqueles 40 alunos, gostam de ação.
Você já sabe que 14,3% daqueles alunos gostam de romance, 25,7% daqueles alunos gostam de comédia, 5,7% daqueles alunos gostam de drama e 20% gostam de quê? Terror. Então, através desses gráficos, desses dados, você consegue direcionar aquela metodologia sua. Através daqueles gráficos, daqueles dados, você consegue o quê? Quando tem reunião pedagógica, por exemplo, vocês conseguem debater. Medidas de tendência central. Moda, a média e a mediana. São conhecidas como medidas de tendência centrais. No estudo, aqui, gente, é estatística, mas a matemática financeira também é a mesma coisa, tá? Se você for ver na apostila, tá tudo, faz tudo parte. É bastante comum que elas sejam utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. Então, gente, tendência. Quando fala de tendência, vamos supor que falasse, olha, o verde água está na moda. Essa moda é uma tendência, é que vai usar mais. Aí tem vários viés. Alguém pode falar, professora, mas nós somos manipulados. Eu também concordo. Não é todo mundo que gosta de verde água. Daí é outro viés. Aí entra a questão do marketing, que vai fazer toda uma propaganda e tudo mais. Mas aqui na matemática financeira, o que é a moda? É o tende. O que é tendência? Algo que tende a repetir. Algo contínuo. Ok? Não vou citar esse exemplo aqui para vocês, que eu acabei de citar o da moda. Média é o resultado da soma de todos os valores no conjunto de dados, dividido pelo número de valores. É aquela média que a gente estudava lá na escola. Lembra? Eu quero tirar a média de X valor. Então, como que a gente fazia? Aqui fala, ó, a soma de todos os valores conjuntos dividido pelos números de valores. Mediana é o valor que está no centro do conjunto de dados. Quantos valores? Então, mediana, gente, o próprio nome fala. Às vezes, nós ficamos muito perdidos porque a gente tem preguiça de buscar o conceito original das palavras. Porque fala assim, eu não gosto de matemática financeira, eu não gosto de estatística, eu nem sei o que é mediana. Gente, é só você remeter. Mediana vem de quê? Média. Então, é algo médio, equilibrado. É um conjunto de valores que equilibram. Moda, que eu acabei de falar, é o valor que aparece mais vezes. Por isso que fala de tendência. Olha, está na tendência cortar, está na tendência, sei lá, um corte de cabelo, ou sei lá o que for. Então, é algo que se repete várias vezes. Tendência é algo que vai se repetir. Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são utilizadas para que possamos saber qual o grau de variação dos nossos dados. Pois, afinal, nenhuma medida é de fato exata, já que há diversos fatores que podem influenciar a coleta de dados, como instrumento utilizado ou a amostra que estamos estudando. Vamos lá, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Uma atenção. Quando fala aqui que nenhuma medida é de fato exata, não está falando, pelo amor de Deus, que a matemática não é exata. A gente sabe que a matemática é uma ciência exata. Não muda. Apesar que hoje o mundo está doido. O que a gente mais vê daqui um dia a gente querendo convencer que 2 mais 2 é 5. Porque depende, vai que a pessoa gosta, que acha que 2 mais 2 é 5, então vamos deixar ela pensar assim. Mas não, gente. A pessoa sã sabe que a matemática é exata. Então, 2 mais 2 são 4. Quando a gente fala de medidas de dispersão, não é que está falando que não é 2 mais 2, por exemplo, não são 4. O que está falando aqui é que, lembra no exemplo que eu trouxe para vocês do IBGE, são a forma que foi coletada esses dados. Então, vamos supor, veio a pessoa, o entrevistador do IBGE, e fez a coleta naquele município. E aí, às vezes, ele fez uma coleta ineficiente. Então, os valores que foi repassado não foram exatos, ok? Porque aí entra pela a falta de comprometimento do entrevistador, entra X, Y casos que podem acontecer. Entra pessoas que podem mentir dentro de uma casa. Olha, quantas pessoas que residem nessa casa? Reside eu e meus 2 filhos, por exemplo. Depende. O que a gente mais vê, esses dias eu estava vendo no Rios, por exemplo, de pessoas que mentem para receber algum benefício do governo. Olha, eu não sou casada. Olha, moro eu e meus 3 filhos. Então, o que acontece? Por quê? Por isso que fala que não é exato.
Lá no papel que o entrevistador colocou, ele colocou que morava a mulher e 2 filhos. Ok. 1 mais 2, 3. A matemática é exata, sempre vai ser exata. O que está falando dessa medida de dispersão é, o próprio nome fala, dispersar. Então, em algum momento foi dispersa essa coleta de dados. E, nesse caso, foi a omissão da quantidade de pessoas exatas. Amplitude estatística é uma medida que representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É uma métrica fundamental que fornece uma visão geral da dispersão dos dados e é muito utilizada em áreas como estatísticas, análise de dados e ciências de dados, que entra a matemática financeira. Então, aqui fala, é uma medida que representa a diferença entre o maior e o menor de um conjunto de dados. Então, amplitude, o próprio nome fala, que amplia. Lembra que eu falei lá, por isso que eu falo que tudo tem interligado uma coisa com a outra? Lembra que eu falei que as pessoas migraram, o número de pessoas que migraram para a classe média aumentou? Então, houve uma amplitude de valor. X pessoas que eram uma classe pobre, por exemplo, passou da classe média, passou para a média alta, por exemplo. Então, tem mais dinheiro injetado, gastam mais. Então, isso tudo influencia na matemática financeira. Ok, gente? Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra ao quão distante cada valor desse conjunto está no valor central. O próprio nome fala, varia. Dentro daquilo, o que varia? Por isso que, quando a gente vai ver lá, tem época eleitoral, aí tem lá as estatísticas, e eles falam, olha, varia, esse candidato varia de 2 pontos para menos, 2 pontos para mais. Por exemplo, vou chutar aqui, gente. Por que é uma variância? Porque varia muito. As pessoas podem migrar, o ambiente político. Por isso que, às vezes, já viu que tem casos assim, tinha tudo para um ganhar e o outro ganhou? Então, o ambiente político propiciou algum acontecimento, Bom, por isso que, quando vai surgir as eleições, muitos candidatos ficam denigrindo a imagem. Não teria que ser assim. Mas ficam denigrindo a imagem um do outro. Para quê? Para trabalhar dentro dessa variância aí, para pegar aqueles que estavam meio em cima do muro e trazer para o time deles. Por isso que existe também... Aí existem várias coisas, gente, infelizmente. Coisas sujas e assim por diante, para trabalhar dentro dessa variância. Gente, enfim, vou ligar a câmera aqui. Gente, ficou alguma dúvida? Tá bom. Gente, eu espero que tenha dado para vocês ter compreendido. Se porventura não deu, vocês passam para a escola, a gente vai buscar melhorar, tá bom? Eu acredito que eu consegui passar de uma forma mais prática possível. Mas, se porventura eu não conseguir, vocês podem depois falar com o pessoal da escola, tá bom? A gente busca melhoria. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana aí. Tudo de bom, tá? Beijos. Tchau, tchau.